Meus irmãos, nós vamos começar o nosso culto. Nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, aonde estivemos, e como nos diz o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus procura seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Não depende de lugar, depende do coração voltado para Ele nesse momento. Nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus numa oração de gratidão e pedir a Ele as bênçãos necessárias para esse momento, para a compreensão da palavra. Vamos então, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por privilégio que tu nos concede de estarmos reunidos, a igreja, ó Deus, cada um nos seus lares. Pedimos a ti, ó Deus, a tua bênção especial para esse momento, que a palavra que for pregada hoje sirva de oportunidade para a salvação daquele que ainda não tem Jesus. E nos ajude também, ó Deus, a compreender. Perdoa o nosso pecado, esteja conosco, que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela. Nós te pedimos tudo isso no nome glorioso do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, antes de nós comentarmos qualquer coisa sobre o culto, sobre o texto, eu gostaria de comentar com os irmãos que hoje nós estaremos comemorando o aniversário da igreja de Navegante. A congregação de Navegante, ela surgiu em 1952 de um grupo de mocidade que veio da igreja presbiteriana de Blumenau fazer um retiro aqui. Aí se reuniram ali na casa do seu Schubert, e na casa do seu Schubert, então, o trabalho foi evoluindo, deu um bom grupo de pessoas, e o trabalho foi evoluindo, foi arrumado um lugarzinho para fazer o culto. Posteriormente, aonde estava ali o templo hoje, né, que foi construído, foi feito um alicerce, com pedras que pegaram lá na beira na construção desse molde aí, viu? E as pedras foram colocadas ali e ficou aguardando. Passou um bom tempo, até que um belo dia, com o esforço de alguns irmãos, e que nós temos que lembrar aqui do nosso irmão Volney Beckenbrock, que juntou-se com sua família e começaram, então, a ideia de construir ali o templo. E com a glória e a graça de Deus, isso aconteceu. O templo foi edificado, cresceu, teve muitas famílias que participaram, que estavam juntos ali, existe a igreja, inclusive até hoje ainda, na ata, a primeira ata, né, de 1952, está lá, onde registra o nome das pessoas que participaram e tornaram-se assim o primeiro corpo cristão presbiteriano aqui em Navegantes. E depois disso, então, o trabalho veio evoluindo, veio crescendo e teve alguns problemas, depois parou um pouco, voltamos, e até hoje o trabalho está aí. Há 52 anos a igreja vem evangelizando, vem apregoando a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E graças a Deus que ele tem mantido o seu povo, né? Às vezes assim, vai acabar, não vai mais. Não é assim que funciona. Deus tinha planos, tem planos, e manteve, né? Com a glória dele e a misericórdia dele, nós estamos todos envolvidos de novo, as pessoas falaram e estão presentes, estão trabalhando, né? Os Ferreira, viu? Estão presentes na igreja. A família Emílio, tá? Que também está junto. Enfim, são tantas as famílias que participaram que hoje em dia veio novos, veio mais acrescentaram os sinais. O reverendo Davi esteve presente também aqui bem no início, né? Passaram aqui alguns momentos. Eu frequentei essa igreja aqui de 1963 a 68. Aí depois eu fui embora para o Rio de Janeiro. E naquela época ainda tem uma foto antiga, bem antiga, onde está todo mundo lá. Mas Deus é infinito, amoroso e sábio, e manteve a obra, manteve o trabalho conforme está até hoje. E nós pedimos aos irmãos que continuem orando, continuem apoiando, continuem frequentando, continuem sendo fiel ao Senhor, em suas atividades, seja crente em todos os lugares, que o Senhor vai acrescentando os salvos. Isso é que a Bíblia vai ensinar lá no início da igreja primitiva. Os irmãos constantemente orando
para esta igreja continuar o ministério glorioso que Jesus Cristo colocou para que ela venha a exercer aqui nesse bairro, nesse lugar, que ela seja uma igreja abençoadora. Eu teria para comentar com os irmãos, e assim que nós voltarmos, que acabar essa onda de coronavírus, nós vamos voltar e vamos lembrar disso de novo, e vamos comer um bolo, vamos fazer um almoço, e, enfim, voltar à nossa vida normal, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês que começaram esse trabalho, os filhos, os netos que estão aí, né? Firmes, até hoje, como é o caso dessa família Mir, da família Ferreira, enfim, essas famílias que vêm aguentando firme. Então eu peço que você continue orando e em prol do Evangelho de Cristo. Deus assim abençoe cada vez mais as suas vidas. E nós agradecemos a Deus por tudo isso. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje é um texto bastante conhecido da igreja, já preguei alguns sermões sobre ele, e hoje eu vou pregar alguma coisa a respeito de Jesus, a verdade. A lição principal que nós vamos ter que tirar desse texto, que nós não podemos conhecer o verdadeiro valor das coisas, meus irmãos, sem confrontá-las com Cristo. Se você acha que conhece uma coisa, uma verdade, que aquilo ali é realmente absoluto, então faça o seguinte, compare com Cristo. Quando você for comparar tudo que você faz com Cristo, aí você vai ter realmente confrontado as coisas com a verdade absoluta e imutável de Jesus. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Nós vamos destacar alguns aspectos do texto que nós vamos ler agora. Gostaria que o irmão abrisse a sua Bíblia no capítulo 8 de João, do Evangelho segundo João, 25 ao 47. Evangelho de João, do 25 ao 47, capítulo 8, do 25 ao 47. Assim nos diz a palavra do Senhor. 25 em diante. Então, lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que ele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atiraram o que lhes falava no Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus. E estou, pois não vim de mim mesmo, antes ele enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem?
é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se existia um mundo que tinha coragem para falar uma verdade, esse homem é Jesus. Mas Jesus veio ao mundo para trazer a verdade. E se você começar a pensar bem sobre esse aspecto, você vai chegar a uma conclusão. O mundo inteiro estava vivendo uma grande mentira. Sim. Depois que o homem caiu no diabo, e Jesus deixou bem claro que estava conversando com Eva, quando ele diz claramente que ele é mentiroso e pai da mentira, ele conduz Eva para o caminho, tira ela do caminho da verdade para o caminho da mentira, das trevas do conhecimento. O que ele fez? Ele entrou com a mentira. O que é um ídolo? O ídolo é uma mentira que tenta substituir a imagem de Deus. Satanás foi astucioso. Ele introduziu no coração uma mentira. O homem vem vivendo e não tem Cristo, ainda vive uma mentira. Não sabe a realidade, não conhece a realidade, não sabe de fato o porquê que está aqui, para onde vai, de onde veio, como que aconteceu. Não acredita no inferno, ele não acredita, porque existe uma mentira por trás de tudo, enganando esse ser humano. Jesus, quando veio, ele veio fazendo um confronto com a verdade. Vem fazer um confronto com a verdade. Vou deixar bem claro o que é a verdade. O que está por trás da mentira. Existe uma mentira. Jesus vem e diz assim, ó, isso aí tudo é mentira. Eu vou apresentar a vocês a verdade. Ele vai falar de várias formas sobre a verdade nesse texto. Se nós olharmos bem para o texto, você vai descobrir que do versículo 25, 28 e 29, você vai ver ele falando a verdade de si mesmo. Meus irmãos, Jesus Cristo não deixou bem claro quem ele é. Ele quis ser uma pessoa misteriosa. Não. Ele quis que a sua vida fosse bem patente aos olhos dos homens. Jesus não quis viver um culto a média, ele quis ter um padrão de vida bem patente aos olhos dos homens. Ele sempre tinha falado que suas palavras eram a expressão do seu ser. O que nós temos que dizer para os irmãos é uma coisa muito simples. Jesus deixou claro que aquilo que ele falava revelava o seu ser, a sua natureza. Não havia nele coisas ocultas. E nós, porventura, queremos aparecer como realmente somos? O que você acha? Jesus veio e disse a verdade sobre si mesmo. E nisso está embutido a lição para a sua igreja. Você que está me ouvindo agora, você, porventura, quer aparecer como realmente você é? Será que nós queremos aparecer diante do mundo realmente como nós somos? Ou será que só em cogitar esse tipo de coisa já nos traz problemas graves? Aquilo que realmente somos não condiz com a realidade. Jesus fez questão de falar a verdade de si mesmo. Ele deixou bem claro. Do versículo 26 ao 25, ele diz bem claro, ele perguntaram quem és tu, ele disse, já tenho dito para vocês isso há muito tempo. Mas quando chega no versículo 26, 27 e 29, Jesus vai revelar uma outra verdade. Jesus agora vai revelar a verdade do Pai. Irmãos.
fala de si mesmo que não tem nada a ocultar. E agora vai falar do Pai. Um dos maiores prazeres que Jesus tinha, meus irmãos, era no mundo onde Deus era conhecido, ou mal compreendido, de revelar o Pai. Sim, meu irmão. Isso importa ouvir sua palavra, amar sua palavra, obedecer a sua palavra. Jesus deixou isso muito claro. O maior prazer que ele tinha na vida foi revelar o Pai. O que você quiser saber sobre Deus, você tem que olhar para Jesus. Jesus é a personificação do amor de Deus. O amor se torna uma pessoa em Cristo. Nós temos que ter consciência desses fatos. A longanimidade e a benignidade, elas são personificadas em Cristo. Jesus deixou muito claro para Filipe. Filipe disse para Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus olhou para Filipe e disse, Filipe, tanto tempo estou convosco e você me diz, mostra-nos o Pai? Crentes pelo menos pelas mesmas obras. Será que estamos crendo pelas mesmas obras que quando você olha para Jesus, você vê Deus? Ou você é daquele que não acredita que Jesus Cristo é Deus? Filipe achou que não, que podia pedir a imagem do... Só que tem um problema. Jesus disse para ele, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quando o Senhor Deus disse para Moisés que ninguém poderia ver a sua face que não via, ele deixou bem claro que para ver a face de Deus, ele tinha que vir em forma de homem. Acontece em Cristo Jesus. Deus homem. Veio ao mundo para poder ser visto. O mundo para revelar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele revela sobre o Filho, ele revela a si mesmo, ele revela sobre o Pai, a verdade do Pai. E também, quando está na discussão com os judeus, ele vai revelar a respeito dos discípulos. Quem é verdadeiramente discípulo. Se você achava que não sabia como identificar o discípulo, aprenda algo de uma vez. Discípulo, que é uma palavra muito simples. Aluno, aquele que aprende, aquele que acompanha o mestre. E Jesus deixou para eles que discípulos, aqueles que diziam que estavam se convertendo, Jesus disse para eles assim, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Serei verdadeiramente meus discípulos se vocês realmente praticar. Meus irmãos, praticar a verdade, tá? Permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecer. Não adianta dizer que você é discípulo de Jesus se você não vive a palavra. Tem que permanecer. Ouvir a palavra de Deus. Amar a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Meus irmãos, nós temos que acabar com esse analfabetismo bíblico. Amar a palavra, tem que ler, temos que compreender e temos que viver no dia a dia. No nosso caminhar dia a dia. Sabe como eu vou falar que sou discípulo de Jesus? Sou obedecendo ele. O verdadeiro discípulo é aquele que faz o que o mestre diz. Por isso Jesus é a verdade, ele fala a verdade, ele não se esconde atrás da mentira, não. Vocês estão pensando que Jesus Cristo é o quê? Uma pessoa que diz, não, tá bom assim mesmo, continua me seguindo de qualquer maneira. Não existe isso com Jesus. O que existe com Jesus é a verdade. Você só vai ser verdadeiramente meus discípulos se você permanecer na minha palavra. Permanecer é se levantar de manhã cedo e trabalhar dentro do princípio estabelecido pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Essa foi a segunda revelação que Jesus faz. Aí Jesus vai revelar uma terceira coisa lá no versículo... A quarta coisa, perdão, lá no versículo 34.
Agora Jesus vai revelar a verdade do pecado. E é impressionante, meus irmãos, que quando Jesus Cristo vai falar sobre a verdade do pecado, os judeus se levantaram em defesa do pecado. Sim. Se você pega o versículo 34, dá uma olhadinha aí no 34, e você vai ver que o que os judeus lhe falaram. Em verdade, eu vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí os discípulos já viraram e falaram, mas nós não somos escravos de ninguém, porque nós nunca fomos. Esqueceram lá dos 430 anos de Egito, para falar bobagem no ouvido de Jesus. Né? Escravo do pecado. Aí Jesus disse assim, você sabe o que significa ser escravo? Olha a verdade aí de novo. O mundo vive uma mentira, ele não tem consciência que ele é escravo daquela mentira. Porque o diabo faz questão de ocultar essas coisas. As pessoas pensam que estão livres. As pessoas acham que têm liberdade. Hoje em dia eu canso de ouvir sobre livre-arbítrio. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Não existe. O livre-arbítrio foi perdido no Éden. Você tem livre agência. Você vai e volta. Se você tem livre-arbítrio, faça o seguinte, como disse Nicodemos esses dias. Então decide não pecar mais, já que você disse que tem livre-arbítrio. Como é que você vai fazer? Vai pecar, né? Porque você não tem poder sobre isso. Você não tem escolha. Você é escravo, as pessoas são escravas, nós somos escravos. O pecado escraviza a pessoa. Ela não faz mais o que quer. Ela faz o que o pecado manda. Ela não é mais livre. Ela está presa ao pecado. Mas isso quem é pecador não entende. Está preso, está em cadeias. Cadeias do pecado. Não consegue se libertar. Não consegue se libertar. Não tem condição de se libertar. A prova que o pecado é um cativeiro, meus irmãos, é que o pecador pode querer se santificar, mas ele não sabe como é que vai fazer. Uma pessoa no mundo, quando nós estávamos no mundo, a primeira coisa que vai ser difícil para nós é querer se santificar. O pecador que está sob o jugo do pecado, ele não quer se santificar, nem sabe o que é isso, não sabe nem como fazer isso. Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 9, ele vai deixar bem claro. Ninguém buscou a Deus, ninguém ama a Deus, não há justo nenhum sequer. Ninguém quer nada com Deus. Você sabe o que significa isso? Escravidão do pecado. Por isso não te admira se você for evangelizar, se for pregar, e a resposta ao evangelho é muito pouca, é muito pequena, porque para tirar da prisão é uma questão de milagre. Salvação é um milagre de Deus. Bota uma coisa no seu coração, amado. Para você ser salvo é um milagre de Deus. Porque ninguém sai dessa cadeia sozinho. Ninguém sai dessa prisão. Ninguém é liberto dessa escravidão sozinho. Ninguém consegue se libertar disso. Porque logo depois que Jesus fala sobre o pecado e revela a verdade sobre o pecado, ele vai uma frase bastante interessante. Ele revela a verdade da liberdade. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizendo que eu sou livre, não acredito, sou escravo, faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Comigo é assim. Eu vou para onde eu quero. Resolvo. Tenho liberdade. Não tem, não. Não tem liberdade. Nem sabe o que é liberdade. Alguém chegou para mim um dia e disse assim, irmão, não tem muito interesse nesse negócio de céu, não, porque tudo que ensina sobre céu dá. Eu escolho para onde vou. Lembrei e falei assim, você sabe por que você não vai para o céu? Não é porque você não quer, não. Você não foi convidado. Para entrar lá tem que ser convidado. Tem que ser liberto. Tem que ser tirado da mão do diabo. E tu não foi. Arrogante. Meu irmão, o que é a liberdade? O que pode ser liberdade? Você tem liberdade? Acha que está fazendo o que quer? Somente um filho de liberdade na casa do Pai. Só.
Só um filho pode te levar diante do Pai e você ficar livre. Só Jesus pode te levar como filho de Deus diante de Deus para ficar livre. Eu conto uma ilustração na igreja e vou repetir para os irmãos. Existia uma criança com o filho do presidente na Casa Branca, presidente dos Estados Unidos. Ele brincou lá no quintal, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Ele e outra criança. Daqui a pouco o garotinho, que é o filho do presidente, virou e falou assim, vamos brincar lá dentro de casa? E entrou. Pegou o garoto pela mão e estava entrando. Quando ele entrou, o guarda que estava na porta falou, não, o seu colega não pode. Só quem pode entrar é você que é filho do presidente. O garoto ficou olhando para o policial, falou assim, então tá. Foi lá dentro, falou com o pai dele assim, pai, eu posso trazer um amiguinho para entrar na nossa casa? Aí o pai disse assim, pode. Aí olhou pro guarda lá na porta e falou assim, ó, pode deixar entrar. Aí ele correu, pegou o filho e foi. Correu para dentro de casa. Você sabe o que você aprende com isso? Você só tem acesso pelo pai se o filho te levar. Ninguém tem acesso a Deus se Jesus não levá-lo até lá. Isso é liberdade que só Jesus pode dar. Ninguém é livre sem Cristo. Só Jesus pode entrar nas moradas celestiais contigo. Só Jesus pode te tirar do inferno e colocar no céu. Ninguém mais pode fazer isso. Só Jesus liberta do pecado, do medo, do desânimo, de uma vida inútil. Isso mesmo. Quantas pessoas estão escravizadas tendo uma vida inútil que para nada serve? Perdendo família, jogando fora a sua juventude. Entregue a bebida, entregue as drogas, entregue a todo tipo de coisa errada. Ou você está pensando que eles, às vezes, não têm um reflexo de tem que mudar de vida. Mas eles não vão conseguir mudar de vida. Não basta querer mudar de vida. Tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não vai mudar de vida. Só Jesus tem poder de lá dentro do inferno te tirar de lá. E te restituir para a tua família. E te restituir para os teus filhos. E no teu trabalho. Quando Jesus muda a vida de uma pessoa, ela fica diferente. Ouviu? Eu já vi isso, hein? Pessoa que andava aí no mundão largado aí nas drogas, aí na rua aí, todo sujo, fedido. Um dia aceitou Jesus. Aceitou? Não, Jesus aceitou ele. Jesus foi lá e buscou ele. Converteu ele. Mudou. Ficou até bonito. Era feio. Ficou bonito. É só lembrar do endemoniado de Gadara. O bicho era feio. Feio. Vivia batendo com pedra no corpo. Vivia dormindo em sepulcro. Vivia uma tragédia. Não tinha liberdade, era escravo do diabo. Aliás, de uma legião de demônios. Jesus foi lá e restituiu, expulsou todo mundo, restituiu a vida daquele homem. A primeira coisa que aquele homem queria é andar com Jesus agora. Jesus falou, vai lá e bota nos teus que Deus fez por ti. Liberdade. Você só vai alcançar em Jesus. Se o teu casamento está indo mal, lembre-se, a saída, só Jesus. Ele é o único que tem poder de entrar no meio disso e fazer as pessoas entenderem. Porque é necessário um grande poder para fazer uma pessoa entender que está no caminho errado. Um grande poder. Meus irmãos, depois disso, desenvolveu-se no coração dos judeus uma questão extremamente séria, muito séria, que eles eram realmente verdadeiros filhos de Abraão. E o que nós temos visto hoje aí é muita gente se comparando a eles. Está lá no versículo 39. Mas nós temos como pai Abraão. Jesus falou para ele, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas o que vocês não querem fazer mesmo? Vocês querem me matar? Abraão não queria me matar, vocês querem. Verdadeiramente filhos de Abraão. Jesus falou a verdade para eles. Vocês estão iludidos.
Vocês estão numa armadilha, vocês estão em trevas. Vocês estão achando que ser filho de Abraão vai levar vocês para o céu. Não vai. Ninguém entra no céu por religião, porque a religião não é hereditário. Meu pai é dessa igreja, até hoje, eu também você. Vai, o pai é ele pro inferno. Pronto. Não, mas porque eu sou dessa igreja há tantos anos e não sei o quê, não vou abandonar, não vou fazer, não vou virar as costas. Porque meu papai, minha mamãe, meu filho, aprende uma coisa, no dia do juízo não vai ter ninguém de pé do teu lado para te defender de nada. Filhos de Abraão. Jesus virou para eles um dia e falou: Deus pode levantar filhos de Abraão até dessas pedras que estão aí no chão. Vocês estão se gabando aí que vocês têm uma herança religiosa? Vocês estão se gabando aí que tem uma grande herança, tá, de tradição religiosa, da lei? Bota uma coisa na sua cabeça. A questão com Deus é um a um. Não é tradição. Cristo revela os verdadeiros filhos de Abraão, que são aqueles que praticam as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão? A fé. É chamado pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, mas não tem fé. Não aceita Jesus Cristo. Não somos obedientes. Abraão foi extremamente obediente. Abraão tinha esperança em Deus. Abraão se afastou do mundo para ter uma vida consagrada com Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. A igreja de Cristo é verdadeira filha de Abraão, é verdadeiro Israel. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Nós somos filhos, vocês não são filhos de nada. Vocês estão achando que você tem como pai Abraão, então faz as obras de Abraão. Aí eles saíram de banda lá e viraram para Jesus e falaram assim: mas nós temos como pai Deus. Aí pegou, ficou difícil. Se nem filho de Abraão eles podiam ser, e agora estavam se achando filho de Deus. Vocês conhecem esse povo aí na rua falando isso? Não. Eu conheço um monte. Dizendo que é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Isso é comum a pessoa falar hoje. Não. Todo mundo é filho de Deus. Não é nada. Ó, presta atenção. Não é todo mundo que é filho de Deus, coisa nenhuma. Todo mundo é criatura de Deus. Foi criado por Deus lá em Adão. Para se tornar filhos de Deus. Lá em João 12. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só se torna filho de Deus se você crer que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Fora disso, não tem outro caminho. Você é criatura de Deus, se tornar filho de Deus, você tem que ser adotado em Cristo Jesus. Tem que ser salvo por Cristo Jesus. Aí você se torna filho de Deus. Sai por aí não, que é filho de Deus. Eu já estou salvo. Mas enquanto eu acho mesmo de igreja aí falando isso. Professei minha fé, estou salvo. Sou filho de Deus. Cuidado, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. O verdadeiro filho de Deus tem um padrão de vida estabelecido pelo Pai. Jesus deixou isso claro quando viveu entre nós. Depois que Jesus discutiram com Jesus, dizendo que era filho de Deus, Jesus tocou num assunto difícil. Eu vou dizer para vocês, hein? Aqui houve uma coragem de Jesus tremenda. Jesus primeiro fala da verdade sobre si, pegou base para falar. Falou, revelou a verdade do Pai, continuou, revelou a verdade do discipulado, daqueles que estavam dizendo que estavam querendo ser crente. Depois ele revela a verdade do pecado, que tem gente achando que está livre, fazer o que quer, que tem livre-arbítrio. Mentira, não tem. Né? É escravo do pecado mesmo. Depois Cristo revela a verdade da liberdade. Todo mundo acha que é livre para ir e vir, não é. Tá?
não tem essa liberdade toda. Para entrar na casa do Pai tem que ser livre. Depois Cristo revela os verdadeiros filhos de Abraão. Agora adivinha o que Jesus faz? Adivinha não, está no texto, não tem nada a adivinhar. Mas no texto, chega lá no versículo 44, aí Jesus pegou pesado. Dá uma olhadinha no 44. Jesus vira para eles e fala assim, lá no versículo 42, replicou Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me avisa de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. De mim mesmo, mas ele me enviou. Se vocês fossem, eu sou. Porque vocês iriam me identificar, porque nós seríamos do mesmo Pai. Não é? Mas qual a razão por que não compreendeis o que eu vos falo? Não compreendeis a minha linguagem? Sois incapazes de ouvir a minha palavra. Pegou. Vou chegar no 44, ele vai dizer por quê. Agora ele vai revelar a verdade do diabo. Presta atenção, hein? Ele vai dizer quem é o diabo. E na Bíblia nenhum texto que especifica tanta como esse versículo 44 a respeito do inimigo da igreja. O inimigo da nossa vida espiritual, do diabo. Não tem. Jesus vira para eles e diz enfaticamente, você sabe por que vocês não conseguem ouvir o que eu estou dizendo, não compreendem o que eu estou ensinando para vocês? Sabe por quê? Porque vós sois do diabo, que é vosso pai. Jesus tira eles de filhos de Abraão, tira eles de filhos de Deus e revela para eles quem é verdadeiramente o pai deles. Você que está me ouvindo, que não tem Jesus no coração, lembra de uma coisa, você é filho do diabo, não de Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Jesus falou quem era o diabo para eles. Ele falou que eles estavam vinculados ao Pai. Jesus revela quem é o verdadeiro Pai. Coragem. Jesus tem uma coragem tremenda. Tremenda. Jesus declara que ele é mentiroso, homicida, tem desejos ruins, engana os homens, é o pai da mentira e de todos os pecadores. É o pai da mentira e ele é o pai de todos os pecadores, hein? Você que é crente convertido no Senhor Jesus Cristo, você tem que lembrar de uma coisa incorrente, hein? Nós éramos filhos do diabo. Mas Jesus, na infinita misericórdia, como que a gente tem que agradecer? Vamos pensar direitinho, vamos. Como que nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio? Fomos retirados da mão do diabo. Jesus Cristo nos tira de lá e nos dá uma paternidade. Ele nos adota, ele tira, não ficamos sem pai. Ele fala assim, Deus vai ser o vosso pai. Amados, fomos tirados da mão do inimigo. Sabe quem pode fazer uma coisa dessa, tirar da mão do inimigo? Só Jesus. Só Jesus pode te libertar da mão do diabo, só ele. Fica pensando que ele é bonzinho, não, porque ele não, ele não tem condições. Não fica pensando que ele fala a verdade, que ele não fala, ele nunca vai falar a verdade. Porque Jesus disse que a verdade não está nele. Aprenda uma coisa, se você está vivendo sem Jesus, você está vivendo uma mentira, está sendo subjugado pelo pecado, é escravo do pecado. E lembra mais, estás preso, sim, pelo inimigo da tua vida. Porque o desejo dele é te matar, te destruir. Jesus deixou isso muito claro, querido. Se você quer continuar nessa caminhada, no final dela vai ter um problema gravíssimo. A morte. Jesus deixou muito claro quem é ele. Ele veio ao mundo para esclarecer a mente da humanidade. O mundo está no maligno, o mundo está nas trevas. Ele veio e trouxe o conhecimento, revelou a verdade ao coração do homem. A pergunta persiste. Você conhece essa verdade, querido? Se você conhece essa verdade, decida-se imediatamente por Jesus.
Bota o teu joelho no chão, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega para Jesus. Você que está aí visitando igreja, entra em igreja, sai de igreja, entra em igreja, sai de igreja, e não toma uma decisão, não toma uma atitude. O que está acontecendo? Procura te encontrar com Deus antes que chegue o final. Enquanto estás a caminho. A conclusão é simples. Jesus, a verdade de si mesmo, a verdade do Pai, revela a verdade do discípulo, revela a verdade do discipulado, revela a verdade do pecado, revela a verdade da liberdade, revela a verdade dos filhos de Abraão e revela a verdade sobre o diabo. E aí eu vou concluir. Você sabia o que é verdade? O que é? A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele disse isso. Lá em João 14,6, você deve saber de cor. Jesus respondeu-lhes, dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entendeu bem essa frase ou não? Vamos de novo. Eu sou o caminho. É o único caminho que leva à verdade. Entendeu? Eu sou o caminho e a verdade. Ele é o único caminho que vai levar à verdade. E a verdade ele dá. Agora ele diz uma frase que me impressiona bastante. A gente que lê e esquece de dar uma olhadinha nesse detalhe aqui. Ele diz: ninguém vem ao Pai. Por que ele não disse ninguém vai ao Pai? Já prestou atenção nisso aí, não? Você sabe por que ele não disse ninguém vai ao Pai? Porque ele disse para Filipe o quê? Quem vê o Pai, vê a mim. Entendeu, Filipe? Crente somente pelas mesmas obras, Filipe. João 14,6. Grava isso no teu coração. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim mesmo. Você tem Jesus já no seu coração? Ou está enrolando? Acha que pode aceitar ele amanhã, depois da manhã? Acha que pode? Você não tem essa liberdade, não. Você acha que é livre para escolher a data que você vai? Acha que é? Não é livre também, não. Você é escravo do pecado. Vive debaixo da mentira. Não consegue fazer nada sem uma mentira, uma mentirinha, uma mentirona. Né? Uma mentirazinha. Tem gente que classifica mentira e mentira, hein, gente? Mentira é mentira. Creia nisso. Jesus Cristo é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai a Deus porque você é presbiteriano, porque você é batista, porque você é assembleiano, porque você... Você só vai a Deus por Cristo. Você pode te pegar e levar lá no trono de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e continue nos fortificando cada vez mais para podermos andarmos juntos no Senhor, caminharmos na presença do nosso Deus. Nós vamos orar, os irmãos não saiam, porque nós vamos ter o louvor. Vamos terminar essa live com o Júnior. Nós vamos encerrar essa live, aí entra o Júnior. Participem do louvor. Oremos, amados. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, agradecidos, Senhor, porque tu tens abençoado nossas vidas, orientado-nos, ó Deus, conforme a tua palavra. Ajuda-nos a crescer espiritualmente diante de ti. Perdoe o nosso pecado, nossas fraquezas, fortaleça-nos cada vez mais. Abençoa-nos, ó Deus, este começo de semana e que possamos, ó Deus, assim, todos voltarem ao trabalho e trabalharmos, ó Deus, debaixo do teu dado. Dizendo essas pessoas que estão trabalhando na área da saúde, força para eles, proteção e para todos nós como teus filhos. Te agradecemos por esse momento que passamos aqui no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai.
Reverendo Wellington, Deus te abençoe. É o presidente do presbitério, hein, gente? Tá certo, é privilégio, hein? Olhar pra cara desse gordo. Wellington, um abraço. Deus te abençoe, querido. Terça-feira, 19h30. Terça-feira, não percam, 19h30. No mesmo canal, hein? Tamo aí. Cada vez mais forte. Em Cristo Jesus. Amém, queridos? Boa noite, irmãos. Vamos esperar o pessoal chegando aí devagarzinho para a gente dar continuidade ao nosso, culto de louvor e adoração. Ouvimos a palavra aqui na internet do nosso irmão Durval e vamos dar continuidade por aqui com o louvor, beleza? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Aí o pessoal vai chegando e aí a gente vai começar com os cânticos espirituais. É isso aí. Já deu tempo, não dá? O pessoal? Já, né? Então, irmãos, o primeiro cântico que nós vamos entoar é Ademar de Campos. Muitos conhecem, quem não conhece vai ouvir a primeira vez e vai começar já a cantar com a gente. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Amém? Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és
de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Amém. Somente Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, porque Ele é o nosso bom pastor. Teu reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. A tua igreja, Senhor,
sempre irá te adorar. Por quê, gente? Por quê? Porque a gente tem que ser sempre grato por Deus ter mandado o seu Filho para nós. E esse é o principal agradecimento que a gente tem que ter, né? Gratidão por termos sido escolhidos, né, para ser co-herdeiro com Cristo, né, irmãos, co-herdeiros com Cristo. Mais uma. Yeah, yeah. Eu. Yeah, yeah. Eu. Yeah, yeah. Eu. Yeah, yeah. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos e irmãs. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente e eu em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sim, yeah, yeah. E eu yeah, yeah. E eu Senhor. Yeah, yeah. E eu yeah, yeah. E eu Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo sendo a nossa canção, sempre sendo a nossa canção, a gente tem sempre que estar ansioso, né? Com Ele sendo a nossa canção, esperar pela sua volta.
estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu irás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre. Ó vem, Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, ó Pai, nós estamos louvando e adorando o Teu santo nome. Tu sabes, ó Pai, e conhece cada um que está conosco presente. Vou te pedir, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos, ó Pai, cada dia viver em obediência à Tua lei, integridade, e termos, ó Pai, constantemente a percepção da Tua presença ao nosso lado a todo momento. Ser com cada um de nós, ó Pai. Nos dê, ó Pai, uma semana na Tua presença, guardado e protegido pelo Teu paternal cuidado. Essa é a nossa oração nesse culto de louvor e adoração. E assim, ó Pai, eu te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos? Então assim a gente encerra o nosso culto de louvor e adoração. E se Deus assim nos abençoar, até uma outra oportunidade. Amém? Tchau, tchau.